Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bactérias pertencentes ao reino Monera ou eubactéria. Bom, a célula bacteriana é a mais primitiva que se conhece, daí a sua denominação de procariota. Lembrando, pessoal, que quem é procarionte não tem membrana nuclear. Portanto, o DNA está aonde? O DNA fica disperso no citoplasma em quem é procarionte. Então, não tem núcleo e o material genético é constituído por uma molécula circular de DNA. A molécula de DNA fica enovelada, constituindo o chamado nucleóide, nessa imagem aí que a gente está vendo. Aí, com relação à estrutura dessa célula bacteriana, apresenta a membrana plasmática, ribossomos, que é ali onde ocorre a síntese proteica. Também apresenta a cápsula, que é o envoltório acima da membrana. Tem o citoplasma, que só apresenta ribossomos. Ainda no citoplasma, observam-se moléculas pequenas de DNA circulares, que são os plasmídios. Os plasmídios, então, são cromossomos em formato de anel. Tem a parede celular de peptídeo glicano, que é o que é o peptídeo glicano? É uma mistura de carboidratos e proteínas. Tem o pile ainda, ou chamado fímbria, que o pile ou fímbria são projeções do citoplasma que podem ser utilizados na transferência de plasmídios de uma bactéria para outra ou para fixação ao substrato. E o nucleóide, portanto, é o DNA circular. As formas das células bacterianas são muito variáveis. Elas podem ser constituídas em formato ou podem ser estruturadas em formato de bolinhas, de esferas, que são os cocos, chamados, bactérias do tipo cocos. As espiraladas, que são os espirilos. Tem umas que têm formato de um bastão, que são os bacilos. Outras têm formato de vírgula, que são chamados de vibriões. E como que elas comem? Como que é a alimentação dessas bactérias? Bom, elas podem ser autótrofas através da fotossíntese ou quimiossíntese, ou podem ser heterótrofas por meio da decomposição ou parasitismo. Como que as bactérias produzem ATP a partir da glicose? Bom, como que elas respiram basicamente, Como elas fazem energia por meio da glicose? Pode ser de forma aeróbia, com a presença de oxigênio, ou anaeróbia, com a ausência de oxigênio na fermentação. As anaeróbias que fazem essa fermentação, elas realizam um processo, nesse processo de fermentação, onde ocorre a fabricação de coalhadas, de iogurtes, de probióticos, de vinagres, etc. E como que acontece a fabricação de iogurte, biologicamente falando? Bom, o iogurte é basicamente o leite em estado de decomposição. Por fermentação, a bactéria vai lá, come o açúcar do leite, libera ácido lático, se transforma em uma coalhada e modifica sua consistência até virar iogurte. E a reprodução? A reprodução ocorre principalmente pelo fenômeno assexuado, que é conhecido por bipartição ou cisparidade. Também pode ser chamado de divisão binária. Esse processo é o mais conhecido, nas células, e aí uma célula só vai replicar o seu DNA, vai duplicar o DNA, vai formar um septo, porque aí ela vai ter dois materiais genéticos, Aí o que ela vai fazer? Vai se separar no meio, por meio de um septo, aí ela meio que desgruda uma da outra. E aí vai dar origem a duas bactérias geneticamente iguais. São como se fossem clones. Só que a reprodução também pode acontecer por reprodução sexuada, que é a chamada conjugação bacteriana. Conjugação bacteriana. Como? Bom, o processo é o seguinte: duas bactérias se aproximam por meio dos pili, que são
essas estruturinhas aí da imagem, por meio dos pili, formam uma ponte entre os citoplasmas. E aí, o que acontece? Uma bactéria vai lá, pega o plasmídio e passa para outra. E sempre quando a gente tiver passagem de material genético, vai ter uma reprodução sexuada. Em condições ambientais desfavoráveis, as bactérias formam esporos, que são estruturas de resistência. Eles são altamente resistentes à dessecação, e aí os esporos germinam em condições favoráveis. A transdução é um processo de transferência de material genético de uma bactéria para outra parecida, por meio de um bacteriófago. Então, eu vou passar material genético por meio de um bacteriófago. Assim, um gene pode ser incorporado ao fago e ser transmitido a outra bactéria, promovendo recombinação genética. E a transformação genética, como que acontece? A transformação bacteriana, perdão. Ocorre a transformação bacteriana quando uma célula vai lá, engloba o DNA livre no meio ambiente, que pode ser originado a partir de uma célula procariota morta. Além de tudo isso, ainda tem as cianobactérias. As cianobactérias também são chamadas de cianofícias, são as mais importantes fotossintetizantes. Elas têm dobras na membrana que formam os tilacoides. No interior delas ocorrem a clorofila A e os carotenoides, e na superfície das membranas os demais pigmentos. Realizam fotossíntese utilizando água, gás carbônico e luz para a produção de compostos orgânicos, liberando o oxigênio para o meio ambiente. São encontradas na água doce, no mar e no solo úmido, reproduzem-se por biciparidade ou bipartição, e até hoje não se conhecem processos de reprodução sexuada entre elas. Algumas espécies produzem toxinas capazes de afetar o sistema nervoso, muscular e até o fígado. Muitas bactérias. FMCA 2020. Muitas bactérias apresentam, além do DNA cromossômico, moléculas de DNA circulares adicionais, denominadas plasmídios, que podem conter genes vantajosos à sobrevivência desses micro-organismos. A vantagem mais conhecida desses genes relacionada à sobrevivência das bactérias é: bom, impedir a ação fagocitária dos neutrófilos? Não vimos isso. Inibir a penetração de interférons no citosol? Nada disso. Dificultar a lise, ou seja, a quebra celular por osmose? Não. Aumentar a produção de anticorpos? Não. Proporcionar resistência a certos antibióticos? Sim. Então, se eu tenho plasmídio, eu vou aumentar a minha resistência com relação a certos antibióticos. Santa Casa. As bactérias constituem um grupo de seres vivos celulares mais numeroso em nosso planeta e afetam positiva e negativamente a qualidade de vida das pessoas em qualquer ambiente, como, por exemplo, neste último caso, as inúmeras patogenias bacterianas. Um dos principais métodos para identificar as bactérias patogênicas que causam doenças é o método da coloração de Gram, que as classifica de acordo com, essa específica, então, de acordo com a organização estrutural presente na parede celular. Essa a gente, molezinha. A variação genética de uma bactéria pode ocorrer quando uma bactéria produz gameta por meiose? Nada disso, nada a ver. B, na conjugação onde uma bactéria recebe plasmídio de outra. Sim, é assim que a gente pode promover uma variação genética das bactérias. Reino protoctista, diatomáceas, pirrofícias e euglenovícias. No reino protoctista, são incluídos seres com células eucariotas. O que é um ser eucarionte? É um ser com núcleo organizado. E aí, esses seres podem ser unicelulares ou pluricelulares.
e, neste caso, não organizados em verdadeiros tecidos. Os protoctistas incluem seres autotróficos ou heterotróficos, constituindo um grupo bastante heterogêneo. São protoctistas as algas unicelulares dos grupos das diatomáceas, dinoflagelados, euglenófitos e clorófitos, e as algas pluricelulares clorófitas, rodófitas e feófitas. São também protistas. São também protistas quem? Quem mais é protista? Protozoário e os mixomicetos. Dentro desse reino, então, agora a gente vai ver as algas unicelulares, as algas uni e pluri e depois as algas só pluri. Começando então pelas algas só unicelulares. As algas unicelulares, ou também chamadas planctônicas, elas são dinofitas, euglenófitas ou batilariófitas. As dinofitas são dinoflagelados, né? Dinoflagelados, pirrófitos ou pirófitos ou pirrofícias. São biflagelados. Podem apresentar pigmentos fotossintéticos, as clorofilas A e C e carotenoides. A reserva é amido. A reserva é de amido. A maioria das espécies é planctônica, principalmente no mar, e menos numerosas na água doce. Algumas espécies vivem como simbiontes, ou seja, mutualismo com outros organismos. Vivem como simbiontes, ou seja, em mutualismo com outros organismos. Nesse caso estão as zooxantelas, que são células douradas e vivem associadas com os corais. Então, qual que é o exemplo de simbionte da dinofita, que é o dinoflagelado, de pirrofícia? Zooxantela. As zooxantelas, que são células douradas, vivem associadas com os corais. Ainda tem o fenômeno das marés vermelhas. As marés vermelhas são provocadas pela multiplicação de algumas espécies de dinoflagelados. Ocorre quando as águas ficam aquecidas e ricas em nutrientes minerais provenientes de esgotos e dos de fertilizantes agrícolas. Esses organismos se multiplicam e provocam alteração na cor da água, que se torna marrom, avermelhada, amarelada, etc. Produzem toxinas que provocam a morte de peixes e de mamíferos. Uma espécie conhecida por Gymnodium catenella, que ocorre no Oceano Pacífico, produz neurotoxinas muito potentes e inibem a comunicação entre os nervos e os músculos, podendo provocar paralisia dos músculos respiratórios. É muito grave. Bom, agora falando da Batilariófita, Batilariófita diatomáceas, Batilariófita diatomáceas, Batilariófita diatomáceas. São seres unicelulares com as células revestidas por duas carapaças constituídas de sílica, SiO2, apresentam plastídeos com clorofilas A e C e a fucoxantina, que é um pigmento dourado. Daí também a designação crisófita. Por quê? Porque criso é dourado. Vivem no plâncton marinho e de água doce, onde são os mais importantes produtores de alimento. A reserva é constituída por óleos e um carboidrato solúvel, acumulados em vacúolos. Gente, uma coisa importante é o seguinte, agora saindo um pouquinho desse contexto, por que tem acontecido o embranquecimento dos corais? Eles ficam brancos porque eles estão morrendo. Eles morrem porque as zooxantelas morrem. E elas morrem por quê? Por conta do aquecimento global que altera o pH da água. É uma questão ambiental muito importante, principalmente para o vestibular. E se nessa coisa aí do meu resuminho, nesse meu resuminho, tem presente na Batilariófita a seguinte palavra, diatomito, logo abaixo de carapaça de sílica. O que acontece? As carapaças de diatomáceas se acumularam durante vários e vários milhares de anos e deram origem a uma rocha sedimentar chamada diatomito, de onde se extrai a sílica,
que a gente usa para fabricar filtro, abrasivo, para polimento, e a gente também usa como isolante. Agora, para fechar as algas unicelulares, tem o filo euglenofita, que são seres unicelulares, sendo a maioria de água doce. O gênero mais conhecido é a euglena. Tem as clorofilas A e B, a reserva é o paramilo é tecido de reserva, e o citoplasma tem uma mancha ocelar conhecida por estigma. Essa mancha ocelar, conhecida como estigma, é uma estrutura capaz de perceber as variações de intensidade luminosa. Quem percebe variação de intensidade luminosa nas euglenas? O estigma, que é uma mancha ocelar presente no citoplasma. Agora, então vimos algas unicelulares, planctônicas, agora vamos virar o unipluricelular, depois as pluricelulares somente. Uni e pluricelulares, filo clorofita, que são as algas verdes, filo clorofita, algas verdes, filo clorofita, algas verdes. São seres unicelulares. Seus cloroplastos, uni e pluricelulares, né? Seus cloroplastos possuem clorofilas A e B, carotenos e xantofilas. A reserva é apresentada por amido e paredes celulares têm glicose. Vivem em ambientes terrestres úmidos, na água doce e no mar. Entre as algas verdes pode-se observar todo um processo de reprodução sexuada. A reprodução assexuada é feita por meio de esporos. Muitas apresentam alternância de gerações, que é a metagênese. A clorofícia é então a alga verde colonial. Agora, filofaiofita. Filofaiofita são as algas pardas. Agora falando das pluricelulares somente. Tem as faiofitas e rodofitas. As faiofitas, que são algas pardas, têm uma cor parda devido ao tipo de xantofila chamado fucoxantina. Fucoxantina dá essa cor parda para as algas pardas. São pluricelulares, então, com o corpo organizado no esboço de uma raiz. No esboço de uma raiz, caule e folha, que são chamados respectivamente. Em vez de raiz, é um rizoide, em vez de caule, caloide, em vez de folha, filoide. Aí, o corpo é revestido por uma mucilagem que é a chamada algina, que tá aí, algina, corpo revestido por uma mucilagem chamada algina. Essa mucilagem é extraída das algas pardas e utilizada para fabricar sorvete, caramelo e cosméticos. Bom, aí tem o filo rodofita, que são as algas vermelhas. Rodofitas são as algas vermelhas. As rodofícias são pluricelulares, principalmente marinhas. Os plastos possuem clorofila, mas o pigmento que predomina é a ficoeritrina. Lembra de eritrócito. Eritrócito está no sangue, sangue é o quê? Vermelho. Então, rodofita, ficoeritrina, alga vermelha. As algas vermelhas podem fornecer uma mucilagem chamada agar, que é o conhecido agar-agar, que a gente usa muito para fazer gelatina, por exemplo, quem é vegano. Eu não tenho certeza se é vegano ou vegetariano que realiza as gelatinas por meio do agar-agar. Enfim, porque a gelatina convencional, ela é obtida, produzida a partir da cartilagem bovina, se eu não me engano. E aí, quem é vegetariano ou vegano, eu não tenho certeza, utiliza o agar-agar para realizar suas receitas aí gelatinosas, enfim. Bom, então, as algas vermelhas podem fornecer uma mucilagem chamada agar, utilizada como meio de cultura para bactérias e na indústria farmacêutica na preparação de laxantes. A carragem ou carragem é outra mucilagem que tem também finalidade alimentícia, utilizado para fabricar caramelo e sorvete. Algumas espécies se revestem de CaCO3, o carbonato de cálcio,
se tornam rígidas e fazem parte da formação dos recifes de corais. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, e muitas apresentam a metagênese, que é aquela alternância de gerações. A figura a seguir representa um corte simples de um ecossistema com as 3 regiões. Então, a 1 é o plâncton, o 2, nécton e 3, bentons. Os seres autótrofos sobrevivem em quais regiões, considerando-se apenas as algas? Quais são estes seres? Bom, sobrevivem principalmente no 1. As algas microscópicas vivem na massa superficial 1. Na massa superficial 1. As algas microscópicas vivem na massa superficial 1. No plâncton, no que eles chamam de plâncton. Realizando fotossíntese. Então, as algas microscópicas vivem na massa superficial 1 e fazem fotossíntese. São representadas por algas microscópicas, dinoflagelados, diatomáceas, euglonofitas, clorofícias. Então, algas microscópicas vivem na massa superficial 1 realizando fotossíntese. São representadas por algas microscópicas, entre elas diatomáceas, dinoflagelados, pirrofícias, algas verdes, clorofícias, cianobactérias, euglinófitos, etc. Algas pluricelulares são encontradas fixas ao fundo. Algas pluricelulares são encontradas fixas ao fundo. E são representadas por feofícias, clorofícias e rodofícias. As regiões numeradas são 1, plâncton, 2, nécton e 3, bentos. O nécton é representado por seres que nadam livremente na massa d'água, por exemplo, peixes, mamíferos, répteis, etc. Analise as seguintes frases. As diatomáceas são algas microscópicas constituintes do fitoplâncton, tá certo? Fito, o prefixo fito quer dizer algas. Lembra que as diatomáceas pertencentes ao filo Batilariophtas, elas são algas planctônicas? Então, 2. As diatomáceas são produtores primários de ecossistemas marinhos. Sim, as diatomáceas realizam fotossíntese liberando oxigênio para a atmosfera? Sim. 1, 2 e 3 estão verdadeiras. FUVEST. As marés vermelhas, fenômenos que podem trazer sérios problemas para organismos marinhos e mesmo para o homem, são devidas à proliferação excessiva de certas algas planctônicas que liberam toxinas na água. Então, a proliferação excessiva de certas algas que liberam toxinas na água. Identifique o organismo autótrofo planctônico encontrado principalmente em água doce e não é eucarionte, ou seja, ele não tem um núcleo organizado. São as cianobactérias, algas azuis.